e assim quem não conseguir ter acesso, a internet ela não está se comportando muito bem, né? E aí quem não tiver acesso durante a aula, assiste o vídeo posteriormente, né? Então nós vamos entrar hoje falando sobre a terapia nutricional, né, e farmacológica neonatal. Como eu falei para você, assim, a experiência enquanto professor, enquanto enfermeiro e enquanto pai também, por ter vivenciado essa experiência de uma forma ruim, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e hoje as meninas estão sadias. Mas elas foram para a UTI, então isso que a gente vai visualizar hoje eu vivenciei enquanto familiar também, enquanto pai. Então, terapia nutricional e farmacológica neonatal. Primeira coisa, a gente precisa lembrar, frente a essa terapia nutricional e farmacológica, essas duas diferenças, né, da dieta enteral e a dieta parenteral, né? Então, nós temos a dieta enteral, é tudo aquilo que vai ser administrado no nosso trato, no sistema gastrointestinal em si, né? E, então, com auxílio ela pode ser por via oral, mas pode ser também por via de sondas, né? E também com procedimento cirúrgico, que é a gastrocrise, que a gente vai observar isso lá ao longo da aula. E a dieta parenteral, que é aquela dieta via endovenosa, que a gente também vai. Bom, para que serve então essa terapia nutricional farmacológica neonatal? A administração de nutrientes e medicamentos, né? Tipos de catéteres utilizados para acessos, nós vamos ver a segurança do neonato e tecnologias associadas para o sucesso de seu desenvolvimento. Essa imagem a gente pode observar um neonato, né, na incubadora em si. Então, essa é uma realidade que nós temos, né? Isso é uma UTI neonatal. E é importante que a gente possa visualizar como é que funciona nesse. Quando a gente fala de terapia nutricional, vocês já viram na unidade 1 que a terapia Professor, nutricional mais. Oi? eu não tô vendo o slide. Não tá? Deixa eu voltar. Agora tá? Ainda não. Agora sim. Estão vendo agora? Sim. Dieta enteral, dieta, né? Essa é a imagem, isso, essa é a imagem que eu queria falar para vocês. Desculpem, não estava transmitindo a imagem do slide em si. A imagem que eu falei para vocês, que é a imagem de uma UTI neonatal, né? Esse é o berço aquecido ou a, a incubadora em si. E com relação à pega, né? A pega, porque é o preferencial da dieta do neonato, né? É o aleitamento materno, né? E esse aleitamento materno é para que a gente possa falar que ele é o preferencial e que ele é o mais importante. Vocês sabem que é necessário que nós tenhamos uma pega adequada, né? Então, a avaliação dessa pega adequada, ela é imprescindível, tanto fala de UTI neonatal, quando a gente fala desse neonato que não vai para UTI, neonato saudável, né? Então a gente precisa fazer essa avaliação. Essa semana uma de vocês ligou para mim falando sobre a PEG em si, inclusive até indiquei a levar essa lactante para o banco de leite, porque é importante fazer a avaliação da PEG, e graças a Deus deu tudo certo. Hoje ela está conseguindo amamentar corretamente o seu RN. Pega correta, quais são as características dela, né? Eficaz na retirada do leite, a boca desse RN precisa ser em formato de peixinho, né? A auréola totalmente ou quase coberta. Essa amamentação ela não dói, né? Não machuca o seio em si, o bebê se sente satisfeito ao final da mamada, ele mama mais e cansa menos, né? Já a pega incorreta, não retira leite suficiente do peito, boca murchinha, sem a bochecha cheia,
A auréola fica do lado de fora, dói, causa fissuras nesse seio, na mama, e o bebê não se sente satisfeito. Mama menos e acaba cansando mais, porque ele vai estar tentando sugar, onde de fato ele não consegue fazer a pega. Tá? Obviamente, essa imagem são desenhos, né? Então a imagem em foto ela fica mais clara para que a gente possa observar. Então aqui a gente consegue identificar os detalhes importantes. Olha só, a grande parte da auréola, né, na boca do bebê e não apenas o mamilo. Né? A boca dele, né, aberta como a boca de peixinho, né, a boca do peixe. O nariz ele não encosta no seio, então ele consegue respirar livremente. A bochecha dele enche enquanto ele suga o leite. Os lábios sempre virados para fora e nunca para dentro. Se ele virar o lábio para dentro, ele não vai conseguir fazer essa pega adequada. O queixo dele encostado, né, no seio, e a barriga e o tronco desse bebê estão voltados para a mãe. Eventualmente a gente observa umas mamadas que a barriguinha está para cima, e aí não está confortável. Precisa de todo esse posicionamento para que a gente possa falar, não, a pega está correta, consegue fazer a amamentação adequada. E esse aleitamento materno, ele é extremamente importante. Aqui a gente está falando de nutrição, mas não é somente a nutrição. A gente falou que existem outras funções importantes, a função da aproximação dessa mãe, do binômio em si, né? Então é importante ter essa amamentação adequada. E isso é algo que não ocorre frequentemente no RN que está em UTI neonatal. Né? Então, é algo que distancia, né, esse binômio. Normalmente, a mãe, ela fica, a família em si, mas a mãe, principalmente, ela fica em uma posição vulnerável, onde ela gostaria de estar com o RN, ela não pode estar por questões médicas, então ela acaba tendo esse distanciamento. Obviamente, ela tem acesso livre a essa UTI neonatal nos horários de mamada, só que, de qualquer forma, ela não dorme junto com o RN, então existe esse distanciamento que acaba sendo devido à situação clínica do RN. A nutrição enteral, né, ela pode ser subdividida e a gente consegue observar em imagens, né, é a administração de nutrientes por via gastrointestinal, por via oral, ela pode ser feita, ou através de sondas, né, e até mesmo por intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica denominada gastrostomia, né, esses cuidados de enfermagem em si nós teremos, enquanto cuidados com essa gastrostomia, porém, procedimento médico, um procedimento cirúrgico, a inserção dela. Já nós temos aqui essa administração, né, por sonda, né? Então aqui a gente consegue observar ela por sonda na via oral, por sonda, né, via nasal, né? Então orogástrica, nasogástrica, e aqui através do copinho, né, que a gente conversou já também sobre o copinho em si, não utilizar a chuquinha e sim o copinho, porque a chuquinha ela acaba facilitando muito essa sucção, porque ela não tem a resistência que tem na amamentação tradicional, na amamentação natural. Então, ela acaba facilitando muito e isso acaba deixando esse RN, se a gente pode falar de uma forma bem coloquial, ele fica preguiçoso na hora de mamar. E aí depois ele acaba não aceitando a amamentação tradicional. Então, o copinho, ele estimula mais essa essa sucção para que ele possa identificar, sem precisar fazer o mesmo procedimento, então ele só, com a linguinha, ele vai conseguindo fazer essa retirada do copinho em si. Então, a transição da dieta, ela também é importante, né? Como é que a gente faz a transição da dieta da sonda para a via oral em si, que é para a gente poder levar ela à amamentação, alimento materno tradicional. Então, são fases que a gente pode executar e, preferencialmente, da sonda para o copinho, né? Mas, às vezes, ele não consegue, ele não aceita, né? Jamais utilizar a chuquinha pelo risco dele não demorar um pouquinho mais depois. E quando a gente fala de RN em UTI, a gente está falando muito provavelmente de um RN
que ele está em baixo peso, né? Então, qualquer tentativa de amamentação, né, de ganho de peso, ela é válida. Porém, eu não posso ter um ganho de peso com um gasto energético muito grande. Então, nós temos aqui a possibilidade, né, do ensino, né, dessa sucção, né? Então, é a estimulação, né, através do dedo enluvado, né, a mão enluvada. Então, faz essa estimulação, só que ela está com uma seringa, né, e uma sonda adaptada na seringa para que possa fazer, de fato, essa alimentação em si, enquanto ele está treinando, né, com o dedo da mão do profissional, o dedo enluvado em si. Independente da via da sonda enteral, né, a mesma deve ser interrompida na presença de vômitos ou distensão abdominal, né? Isso pode acontecer na via oral, pode acontecer em qualquer uma delas, né? Preferencialmente o aleitamento materno, através do seio materno, mas a impossibilidade desse, recomenda-se o copinho ou a mamadeira, deixando a mamadeira por fim, né? Quando for o seio materno, atentar-se ao posicionamento neonato, bem como a pega e sucção, que é o que nós vimos nos primeiros slides em si. E como é que seria na questão da gavagem, né? A gavagem é uma outra imagem que a gente já tinha observado, né? É a administração desse leite materno ou fórmula, né, com o uso de sonda gástrica ou sonda enteral, sendo a administração intermitente, por exemplo, de 3 em 3 horas. Utiliza uma seringa e a dieta é infundida com auxílio da gravidade, né? Não é forçado. Ela fica aberta, essa seringa, com a imagem, e a gravidade em si que vai conseguir levar esse leite materno, de preferência, ou a fórmula, até esse RN. A infusão também pode ser controlada por meio do uso de bomba de infusão, né? E aí, no caso, pode ser a bomba de infusão ou a bomba de seringa, que a gente vai observar lá ao final, né? Pode ser 30 ml em 30 minutos, então ela é bem lenta. Gastróclise, né, que é o que nós estamos vendo através da bomba em si, né, refere-se à gavagem contínua controlada por uma bomba de infusão, né, utilizada em neonatos prematuros e intolerantes à gavagem intermitente. Então, aqueles que não conseguem tolerar somente pela questão da gravidade, a gente precisa utilizar das bombas. Essa aqui é uma bomba de infusão, né, e tem a bomba de seringa também, tem um slide lá na frente que tem a bomba de seringa. Gastrostomia já é um procedimento, como eu falei para vocês, procedimento cirúrgico. A administração desse leite materno ou fórmula é realizada diretamente no estômago, através de uma sonda que é inserida cirurgicamente em uma ostomia, e a gente tem que ter todos os cuidados de ostoma, que certamente vocês observaram lá em fundamentos técnicos, né? Caso não estejam lembrando, dá para retornar lá no material de fundamentos técnicos para ver quais são esses cuidados com o curativo dos ostomas em si. E quando a gente entra para falar de nutrição parenteral, né? A nutrição parenteral ela é um pouquinho diferente da nutrição enteral em si. Essa nutrição parenteral é a administração de nutrientes por via intravenosa, utilizada quando a via gastrointestinal já não pode ser usada, né? A gente pode utilizar catéteres periféricos ou catéteres centrais, né? Indicada para neonatos prematuros, pós-operatórios ou com patologias gastrointestinais. Essa primeira imagem que vocês conseguem observar é uma periférica, né? Então, é o acesso venoso periférico. Né? Depois nós temos a PIC, né? Que ela já de inserção pelo catéter, né? Essa inserção da PIC ela pode ser feita por enfermeiro habilitado, né? Porém, ela é muito mais utilizada pela equipe médica em si, né? E nós temos também o catéter umbilical, né? O catéter umbilical ele tem outros cuidados também que são importantes. O catéter venoso periférico, utilizado para acesso venoso em veias periféricas, são utilizados em caso de transição de dieta ou quando a osmolaridade da solução é baixa, né? Por que a osmolaridade é baixa? Concentrações de glicose não podem exceder a 12,5 e a proteína não pode ser maior do que 2%. Caso as concentrações sejam maiores, a veia periférica ela não vai suportar e pode ocorrer a flebite. Flebite vocês já viram,
que é a inflamação na veia, né? E essa inflamação, consequente perda do acesso, aí como é que a gente consegue observar no RN desta forma, né? Então tem que ter esse cuidado. Sempre que a concentração for maior do que 12,5, né, de glicose e proteína maior que 2%, a gente não pode utilizar o AVP, que é o acesso venoso periférico. Pode ser realizado pelo técnico de enfermagem, enfermeiro ou médico habilitado esse procedimento em si. Já o catéter venoso central, ele pode ser feito utilizado por veias centrais, como a jugular, a subclávia, e através de catéteres venosos centrais. Na neonatologia, esses catéteres mais utilizados são o catéter umbilical e o catéter central de inserção periférica, que é a PIC, né? Ou PICC. Indicados quando essa nutrição parenteral tem alta osmolaridade, então quando já não pode ser feita a inserção do periférico em si, né? E aí a gente vai utilizar da PIC ou do catéter umbilical. Vai ser utilizada por um longo período, né? E eu vou realizar cuidados especiais no curativo dessa inserção, né? Sempre ele precisa ser avaliado, né, para que ele não possa perder esse acesso, né? E aí um exemplo de curativo que ele é bem utilizado no catéter umbilical, né? Esse catéter umbilical ele causa um susto assim nos pais, né, quando eles observam. A gente precisa, para fazer esse curativo, é a fixação desse catéter utilizando uma ponta de esparadrapo que ele está em um formato de H. Vocês podem observar aqui como é que fica esse H em si, né? Aqui ele fica a imagem desse curativo em si, essa fixação do catéter, né? Como é que a gente observa ela? Ó, eu vou cortar as tiras de esparadrapo. Então, este é esparadrapo, este é esparadrapo e este é esparadrapo. Essas duas tiras que estão abaixo, que são as que ficam no paciente, né, no neonato, elas são tiras de micropore ou de fita hipoalérgica, né? Então, preferencialmente, é essa fita microporada. A pele ela precisa estar isenta de oleosidade, precisa estar seca. É importante que o catéter e as condições da pele adjacente sejam visualizadas adequadamente, por isso este é um curativo que é bem utilizado, né? Que é o curativo chamado de curativo em ponte, né? Que é esse H que fica nesse RE. A administração medicamentosa é um dos processos mais importantes durante a assistência neonatal, refere-se à terapia medicamentosa em si. Os medicamentos podem ser administrados pela sonda enteral, que é a sonda oral, sonda gástrica enteral, ou a gastrostomia, né? Ou por via parenteral, também é comum, né? Por catéter periférico ou central, ou ainda através de injeções intramusculares ou subcutâneas. O enfermeiro deve estar atento às vias de administração, às dosagens dos medicamentos, que esse neonato se baseia sempre em miligrama, em quilograma, né? Tem sempre que fazer os cálculos e observar se os cálculos são adequados de acordo com a prescrição médica, a dose ou micrograma e, sobretudo, as diluições desses medicamentos, né? Lá no livro didático vocês podem observar que tem um quadro com os principais medicamentos que são utilizados em UTI neonatal, e aí eu até ia deixar para o final, mas já vou falar para vocês agora. O que seria interessante quando a gente está nesse momento do curso em si? Vocês já fizeram a disciplina de farmacologia ou terapia medicamentosa e certamente vocês fizeram alguma atividade relacionada a bulário, né? Então, um bulário específico só para esses medicamentos que são utilizados em terapia em neonatologia. Seria legal que vocês fizessem esse bulário, pode ser um bulário virtual agora, porque é difícil a gente ir às farmácias nesse momento de isolamento em si, né? Então, seria legal que vocês fizessem esse bulário eletrônico, basta digitar o nome dos medicamentos, né? As classes deles estão no livro didático, e faz o bulário eletrônico para que você possa ter guardado. E lá você tem a miligramagem, como é que faz a diluição, e você vai ter esse bulário para guardar consigo. Nem todos vão atuar em UTI neonatal, mas é legal que vocês tenham essa expertise.
A infusão de fluidos e medicamentos por via intravenosa com objetivo terapêutico denomina-se terapia intravenosa, né, que é a TIV. Não gosto muito de utilizar as siglas em si. A flebite é a inflamação na veia, classificada como flebite mecânica, que é aquela que é realizada no momento da inserção desse catéter. Né? A química, relacionada à viscosidade, ao que nós temos do, do medicamento que está sendo utilizado. E a infecciosa, que é através de um agente patogênico. Né? Pode ocorrer por uso desse acesso venoso periférico ou no central. Né? Quais são as condições do curativo? Não trocar ou trocar incorretamente. O uso de medicamentos vesicantes, que pode causar também a lesão na pele. E o uso de medicamentos com alta osmolaridade. Isso tudo são questões que podem levar a flebite neste neonato. E a gente precisa sempre cuidar, sempre que tem um procedimento realizado no paciente, seja ele um paciente adulto, uma criança, e aí um cuidado redobrado quando é um neonato, a gente precisa observar, porque são poucos dias que eles ficam na UTI em si, e a gente precisa que isso seja de uma forma o menos agressiva possível. O uso das tecnologias em neonatologia também são bem importantes, que a gente possa conhecer e reconhecer quais são essas tecnologias que estão disponibilizadas. Tem sido uma das grandes responsáveis pelo melhoramento dos desfechos neonatos na UTI neonatal, que é o TIM. A principal tecnologia diz respeito a incubadoras, que são equipamentos que proporcionam um ambiente estável para o desenvolvimento neonatal e especialmente do prematuro em si. É possível o controle rigoroso da temperatura, da umidade desse ambiente em si, é um ambiente fechado, a gente pode dizer assim, através de sensores que existem nessa incubadora e que também vão estar ligados ao neonato. Bom, gente, o que a gente tem a observar aqui? Esse neonato ele vai ficar na incubadora e essa incubadora, com um equipamento tecnológico, vai nos dar todos os parâmetros que estão dentro da incubadora em si. Então, ela vai fazendo a avaliação do neonato. Né? Tem algumas incubadoras que elas possuem inclusive a balança, então você não precisa retirar ele de lá para pesar. Então, ele já é pesado na própria incubadora em si. Então, a gente consegue ter essa observação bem direta, sem a manipulação tão grande dele em si. Vocês sabem que um dos grandes problemas que nós temos com a hipotermia, então é um cuidado que nós precisamos ter. E a incubadora ela garante o controle da temperatura, a umidade do ar no interior dela e também da própria incubadora, que a gente pode aumentar a temperatura em si, e isso faz com que a gente evite essa hipotermia. Né? Então, tem cuidados específicos, tem a região onde nós podemos colocar as mãos para fazer as manobras com esse RN em si, e retirar ele o mínimo possível. Ele é retirado da incubadora ao longo do dia, sim, principalmente quando ele está em aleitamento materno, que são os momentos que a gente retira, na hora do banho também, e depois ele retorna. A fototerapia, ela também é muito utilizada, é uma outra tecnologia importante. A fototerapia ela é muito eficaz para o tratamento da icterícia neonatal. A icterícia neonatal é tido como amarelão, vocês já devem ter ouvido falar em amarelão em si, que é quando esse RN ele tem o aumento da bilirrubina sérica. Então a gente precisa fazer essa exposição à terapia, à fototerapia em si. É indicado sempre pegar sol, né? Vocês devem ter isso cuidado, tem que levar para tomar sol toda manhã, né? Isso tudo está relacionado a essa bilirrubina, a icterícia neonatal. Porém, quando a gente faz isso através da tecnologia, eu preciso ter um cuidado específico, um cuidado especial, que é com os olhos, né, desse RN. Então, tem esse protetor ocular neonatal. Né? A gente precisa ter um cuidado especial aí, porque ela pode causar problemas nos olhos desse RN. Então, a gente precisa observar. Além disso, eu preciso também utilizar de um radiômetro. Né? Esse radiômetro ele vai mensurar qual é a irradiação essa luz que está incidindo nesse RN, que é a fototerapia. Eu preciso verificar sempre e controlar essa radiação, né? O nível de radiância para efeito terapêutico.
As bombas de infusão, né, permite infusão controlada de grandes volumes fluidos, né? Então, esse é um exemplo de bomba de infusão. Nós temos uma bomba de infusão lá na instituição para que a gente possa verificar como é. E ela é bem interessante, assim, o manuseio dela. Ele precisa ser feito de uma forma adequada. Tem manuais dela também, que é legal. Eu encontrando o manual, eu mando ele para vocês, né? Que ele é interessante conseguir observar em si. Tem cursos específicos para o enfermeiro manusear uma bomba de infusão, né? Então é legal de a gente observar isso e fazer a leitura prévia, também fazer os cursos em si. A bomba de seringa ela é um pouquinho mais simples, mas ela também tem a função de controlar essa infusão, só que de pequenos volumes, né? A bomba de infusão para grandes volumes e a bomba de seringa para volumes menores. Aqui vocês observam a instalação de 6 bombas de seringa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, no mesmo paciente. Ela está preparada para o mesmo paciente em si. Então, são 6 bombas de seringa. A terapia nutricional farmacológica neonatal, alguns pontos de destaque que a gente já falou que precisa retomar. Nutrição enteral, use sistema gastrointestinal por via oral ou por sondas e até mesmo por intervenção cirúrgica, denominada gastrostomia. A nutrição parenteral, utilizada como vias, as veias, através de um catéter intravenoso que pode ser periférico ou um catéter venoso central. Com relação às vias de administração de medicamento, também pode ser via oral, tendo a sonda por gastrostomia parenteral, acesso venoso periférico e central, e outras vias como a intramuscular e outras, a subcutânea pode ser feita também, outras injeções em si. O aspecto principal dessa segurança do processo medicamentoso, levando sempre a consideração o paciente, né, a dosagem dele, o medicamento, a via, as demais orientações e protocolos estabelecidos. Quando a gente fala de protocolo estabelecido, na enfermagem é muito importante que a gente se atente a isso, né? O enfermeiro ele é responsável, dentro do seu ambiente de trabalho, pelos protocolos, né? Vocês já devem ter outros professores falando para vocês, gente, a gente precisa elaborar POP, a gente precisa estudar os POPs, identificar. Por quê, gente? Porque você pode, no futuro, trabalhar em um hospital X, e nesse hospital tem a definição dos POPs, de como deve ser realizados os procedimentos. Aí você acaba ocupando um espaço em outro hospital. Nesse outro hospital, os procedimentos operacionais padrão, né, eles podem não estar exatamente descritos da mesma forma que estava no primeiro hospital, né, porque tem a descrição de POP, como ele é realizado em um local e como ele é realizado em outro local. Pode existir alguma variação, então a gente não pode falar, não, eu aprendi o procedimento e é dessa forma que eu vou fazer sempre. Não, é de acordo com a rotina local, e a rotina local, quando a gente fala isso, a gente está falando dos procedimentos operacionais padrão e também dos protocolos que já estão estabelecidos. Então, é sempre importante observar isso. Eu estou entrando em um local que possui protocolo, eu preciso fazer a leitura desse protocolo e observar. Ah, eu não tenho protocolo? Eu vou desenvolver o protocolo, vou desenvolver o POP junto com a equipe, e isso precisa ser revisado periodicamente. Exercícios que estão estabelecidos nesta sessão, né? Tem alguns exercícios lá do ambiente virtual, tem exercício também do livro didático. Vamos ver se a gente conseguiu identificar as respostas dele. A utilização de acesso venoso periférico ou acesso venoso central consiste em ferramenta terapêutica utilizada para infusão de medicamentos, dietas e outros fluidos necessários, a recuperação e melhora das condições clínicas do paciente. Em neonatologia também são bastante utilizadas, porém, apesar de importante para a terapia e prognóstico, para o neonato a inserção de um catéter na veia não é fisiológico, portanto, configura uma agressão nos tecidos e por si só tem um potencial para o processo inflamatório. O que a gente observa aí? Essa pergunta está caracterizando que eu tenho um procedimento, e esse procedimento ele pode
levar o paciente a um acometimento em si. E aí, quando a gente fosse pegar, não, existem diagnósticos de enfermagem de risco de infecção, por exemplo. Esse paciente tem um risco de infecção porque ele tem um procedimento que foi realizado, um procedimento invasivo em si. Considerando esses riscos e incidentes relacionados à inserção de catéteres venosos, assinale a alternativa correta, né? Aí nós temos as alternativas em si. Entre as alternativas, eu tenho catéter fixado de forma adequada, pressionando a pele, causando lesão. Catéter com calibre adequado, veias. Alguém falou? Qual é a resposta, Cariane? What? Letra C. Letra C, né? Catéter fixado de forma inadequada, pressionando a pele, causando lesão. Catéter com calibre maior do que a veia, técnica de inserção incorreta e manutenção ineficaz do catéter. Exatamente, a letra C. A utilização de acesso venoso periférico ou acesso venoso central consiste em ferramenta terapêutica utilizada. O uso das tecnologias em neonatologia tem sido uma das grandes responsáveis pelo melhoramento desses desfechos neonato, na UTIM. Dentre as diferentes tecnologias e equipamentos utilizados, existe um bastante comum e possivelmente indispensável. No entanto, exige capacitação da equipe para o manuseio, devendo sempre atentar-se para a programação e instalação adequada da medicação ou dieta, podendo ser utilizado de forma contínua através de um equipe de soro acoplado ao catéter ou ainda a utilização de seringas, dependendo da prescrição médica. Quando nós temos esse texto aí, ele está apresentando a descrição de equipamento bastante utilizado na assistência neonatal. Qual dessas alternativas aí nos dá a descrição desse equipamento? Que equipamentos são esses? Letra A, equipo com bureta e dosador de seringa. Letra B, bomba de infusão e radiômetro. Letra C, bomba de seringa e bomba para dieta. Letra D, equipe com bureta e bomba de seringa. Ou letra E, bomba de infusão e bomba de seringa. Letra E, isto. O uso de fórmulas infantis em neonatologia é uma realidade. Contudo, tem-se cada vez mais compreendido. Oi? Tem-se compreendido os benefícios do aleitamento materno ou leite artificial? Tem-se cada vez mais compreendido os benefícios do aleitamento materno ou leite artificial? Leite artificial? Aleitamento materno. Aleitamento materno. Né? Para o neonato em geral, mas com uma preocupação especial com o prematuro. Mesmo não tendo o quê? Se é aleitamento materno, então a gente descarta a letra D e a letra E. Mesmo não tendo conhecimento, não tendo capacidade de sugar, não tendo capacidade de sugar. Capacidade de sugar. Mesmo não tendo capacidade de sugar, é possível orientar a mãe a fazer a ordenha do leite e esse é administrado por sonda. Vale ressaltar que o leite materno é fisiologicamente muito mais compatível com o economias financeiras, com o sistema gastrointestinal propriamente, e propriedades imunológicas. Isso, então é a letra B, né? Aleitamento materno, capacidade de sugar e sistema gastrointestinal, as propriedades imunológicas, né? Então, dessa forma, sempre melhor opção é o aleitamento materno, sem contar com essas propriedades imunológicas em si que ele nos dá, né? Então, que só esse leite materno possui. A alternativa correta é a alternativa B. O uso das tecnologias em neonatologia tem sido uma das grandes responsáveis pelo melhoramento dos desfechos neonatos em UTIM. A principal tecnologia diz respeito a incubadoras, que são equipamentos que proporcionam um ambiente estável para o desenvolvimento neonatal, especialmente no prematuro.
É possível controle rigoroso da temperatura e umidade através de sensores na incubadora e no neonato. Existe também uma possibilidade de monitorar o peso desse neonato sem tirá-lo da incubadora, porque algumas delas possuem a balança, como eu falei para vocês. E é o ventilador mecânico acoplado em algumas. Né? De acordo com o texto, relaciona as colunas abaixo, né? As colunas, botando em uma coluna em si, né? Então, relacionar as colunas com quais equipamentos utilizados no UTI neonatal. Vamos ver a resposta adequada aí. A incubadora. Qual deles é a incubadora? Vamos ver. É muito eficaz para o tratamento da icterícia neonatal. Essa é a incubadora, a fototerapia, bomba de infusão, bomba de seringa ou radiômetro? Muito eficaz para o tratamento da icterícia neonatal. Qual delas? Fototerapia. Fototerapia, né? Permite mensurar a irradiação da fototerapia e, com isso, assegurar o nível de efeito terapêutico. Quem é que permite assegurar a irradiação? Radiômetro. O radiômetro, isso. Garante controle da temperatura e umidade do ar no interior da incubadora, evitando assim a hipotermia. Incubadora. Incubadora. Permite a infusão controlada de grandes volumes de fluidos. Bomba de fusão. Permite a infusão controlada de pequenos volumes de fluidos. Bomba de seringa. Bomba de seringa. Muito bem. Alternativa correta, alternativa é. Frente ao exposto, o que vocês devem fazer? Elaborar um checklist com os principais pontos discutidos em terapia nutricional e farmacológica. Na aula anterior eu vi vocês falando assim, a próxima sessão ela tem uns termos bem difíceis, ela é mais complicada do que a sessão anterior. Realmente é. E a gente precisa começar a pensar na próxima sessão também, que a próxima sessão vai falar de humanização, né? E quando a gente fala de UTI, fala de humanização, isso a princípio parece muito distante. E a gente precisa aproximar um pouquinho mais dessas duas linguagens. Então, vocês vão fazer um checklist com os principais pontos que tem nessa nossa sessão agora, explicando em uma linguagem leiga, né? Possível de ser realizada para a família. Então, como é que você explicaria para a família o que é aquela incubadora onde vai estar? Você é enfermeiro da unidade. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar para esses pais para fazer, né, naquele RN, que é a fototerapia em si, por que precisa ficar com aquele óculos estranho e os de cuidado. Então, façam isso, façam essa avaliação, né, de uma forma mais clara para falar para eles, de uma forma mais coloquial, assim, para aproximar um pouquinho mais. Porque realmente, gente, estar com um filho na UTI no Natal é algo bem difícil. E a gente começa a observar aqueles equipamentos, né, e a forma com que os profissionais estão lidando ali acaba trazendo um sentimento que é muito ruim. E a gente precisa ter um profissional que possa aproximar um pouquinho mais. Evidenciar nesse checklist de vocês, nessa explicação, as 6 metas para a segurança do paciente. Elaborar um material em linguagem leiga possível de ser fixado em uma UTIM. Uma abordagem de linguagem técnica a ser repassada para a equipe. Então, são 2 momentos diferentes. Como eu vou ensinar a família, né, sobre o que está acontecendo sobre esses equipamentos em si e o que acontece com essa terapia nutricional farmacológica, e como que eu posso ter uma abordagem com a equipe técnica em si, né? Algo mais voltado para a nossa realidade profissional. Então, tem um exemplo aí de quais são as etapas, né, da segurança do paciente. A primeira é identificar corretamente o paciente, a segunda é melhorar a comunicação entre profissionais, a terceira é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamento, a quarta, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento em paciente correto, a quinta, higienizar as mãos para evitar infecções,
E a sexta é reduzir o risco de queda e úlcera por pressão. Mas será que esse RN ele possui risco de úlcera por pressão? Vocês lembram disso? Quem é que Sim, sim, isso? Isso, ele Sim, tem um professor, eu risco. posso. Sempre que a gente tem extremos, né? Extremos é extremo de idade, é extremo de peso, tem um risco elevado para úlcera por pressão também, né? Então, risco de queda, ele tem risco de queda? O RN? Tem um risco de queda muito grande. Tanto que, se você for observar, nós temos hospitais aqui no estado, né, em que eu não posso estar com o RN e levar o RN para passear no colo, né? A regra é que isso seja feito no carrinho. Então, é no carrinho que leva, o carrinho lá do hospital, que é o mesmo carrinho de banho, é a mesma banheira e o carrinho de transporte dele. Então, eu preciso levar ele no carrinho. Aí eu chego até o pátio para tomar sol, aí sim eu posso pegar ele, né? Mas eu só posso andar, né, no carrinho, não posso andar com ele no colo, né? Isso é uma das metas para reduzir o risco de queda desse hospital. E aí, como explicar isso para a família? É algo difícil. Ah, não posso sair com o meu RN, né, com o meu filho no colo, andar no... Não, não pode, porque tem o risco de queda e a gente precisa observar isso de uma forma adequada. Outra pergunta importante aí que nós temos, né, é a icterícia neonatal. É uma alteração comum neonato, e uma tecnologia importante para tratamento é a fototerapia. Equipamento que emite luz fluorescente ou halogênica que auxilia na quebra dessa bilirrubina e a sua subsequente eliminação. A eliminação se dá através das fezes em si. Para assegurar a qualidade e eficácia da fototerapia, é muito importante que o enfermeiro monitore o que ele vai monitorar? A radiância, o protetor ocular, o radiômetro. O que o enfermeiro vai monitorar? A irradiância. a A irradiância. irradiância. Isso. Então, é importante que ele monitore essa irradiância através do Radiômetro. radiômetro, aquele que parece um controlezinho remoto, né? Através do radiômetro, o neonato precisa estar sempre protegido com Protetor ocular. protetor ocular. Exatamente. Gente, sempre no final das aulas eu vou mostrar para vocês esse slide aqui, que ele é importante. Eu vou sempre retomar isso, né? Porque eu preciso, enquanto enfermeiro, atentar para os POPs. Por que eu sempre vou falar isso? Porque assim, eu tenho andado em alguns hospitais, né, através da Escola de Saúde Pública também, e eu tenho observado que tem muitas pessoas que está faltando o POP, ou o POP existe, mas só não está utilizando. Então, a gente precisa ter essa... Se o POP existe, eu preciso que execute o POP. Se o POP não existe, eu preciso que primeiro ele comece a desenvolver esse procedimento operacional padrão, que a gente tenha sempre a mensagem. Isso vai ter a utilização dos EPIs necessários, dos materiais na quantidade certa, né, o tempo do procedimento. Então, de uma forma não só gerencial, mas também assistencial, mais segura, porque eu não tenho duas técnicas sendo executadas, o mesmo procedimento sendo utilizado de técnicas diferentes no mesmo ambiente hospitalar. Então, eu preciso dos POPs para isso.